Ora, muito bom dia. Hoje vamos iniciar um webinar com o tema Novas Gerações e o Futuro do Trabalho. E temos, portanto, hoje connosco o Dr. José Sintra, portanto, da VDA, e o Dr. Carlos Maia, da Reis, para debatermos um pouco este tema que cada vez mais se torna premente. Assim sendo, pronto, eu ia sugerir que inicialmente fizessem uma breve apresentação de cada um, de forma alternada. Antes disso, pronto, queria só dizer que eu vou moderar esta sessão, sou Marianela Santos Silva, responsável pelo Gabinete do Estudante, Empregabilidade e Alumni da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e tenho todo o gosto em ter-vos hoje aqui, portanto, neste webinar. Iniciava então estas apresentações com o Dr. Carlos Maia e de seguida então passaria a palavra ao Dr. José Sintra. Façam favor então. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite para estar cá hoje, portanto, em representação da AIS. O meu nome é Carlos Maia, sou o diretor regional da AIS na Zona Norte. Trabalho aqui há 15 anos, portanto, comecei a minha carreira como consultor de recrutamento e seleção, que a AIS tem relacionadas, portanto, com recrutamento e seleção especializado. Sou licenciado em Psicologia Social e Comunitária da Universidade do Minho, e basicamente é isso. Dr. José Sintra. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu sou mestre na área da Psicologia das Organizações e do Trabalho. Portanto, temos dois psicólogos aqui, dois psicólogos na conversa. Temos mais psicólogos. Pronto, é uma conversa entre psicólogos, é sempre um bom sinal. Eu atualmente sou coordenador da área de People Strategy aqui na Vieira de Almeida, que é uma área complementar à área de recursos humanos, mais focada no desenvolvimento da estratégia de RH, um bocadinho olhando para o futuro e integrando uma série de iniciativas e projetos dentro da área de People Analytics, que é essencialmente onde eu trabalho. É isto. Muito bem, muito obrigada. Então, eu ia propor, portanto, ia lançar uma questão, ia propor que a debatêssemos, portanto, também de forma alternada, embora, pronto, o debate, se surgir, é sempre bem-vindo. Ia iniciar, então, este webinar perguntando se consideram, atendendo portanto, ao tema do webinar que estamos a discutir hoje, se o futuro do trabalho está a ser se as novas gerações estão a transformar, o que é que pensam sobre isto? Dr. Carlos? Posso começar? Assim, eu acho que esta nova geração, tal como as gerações anteriores quando entraram no mercado, trazem aqui claramente uma lufada de ar fresco, algum ruído e associado ao ruído novidade e inovação, não é? E por isso moldam e estão a moldar não só o mercado, mas também a cultura, a própria cultura e o formato das empresas. Agora, a geração atual que já se encontra, ou a geração anterior, por assim dizer, ou as gerações anteriores, em alguns casos existem várias gerações ainda nas empresas, ajudam a temperar, digamos assim, esta inovação, portanto, com a experiência que têm. E a experiência, quando se junta à inovação, geralmente a receita acaba por ser sempre positiva e absorve-se aquilo que se deve absorver ou que se pode naquele momento e deixa-se no ar as questões e as ideias para serem trabalhadas a médio e a longo prazo, daquelas ideias mais disruptivas, digamos assim, portanto, porque a experiência da geração anterior que atualmente está ajuda a passar conhecimento e aprendizagem para a nova geração, mas também a evitar erros que essa própria geração mais anterior também os cometeu quando entrou. Portanto, de forma que eu acho que a nova geração
com as suas ideias, com as suas necessidades também, é fundamental para ajudar a inovar e para ajudar a mudar e a transformar as empresas, mas deve ser feito sempre em paralelo com a geração anterior, portanto, que está mais consolidada. Seria esta a minha visão. Não é? Digamos assim. Sim. Bem, eu não podia estar mais de acordo, portanto, acho que neste primeiro ponto acho que o debate vai ser muito complementar, portanto, não é bem um debate. De uma forma geral, as novas gerações e o que concretizando, quando nós estamos a falar de novas gerações neste momento, estamos a falar da geração millennial, que também já não é propriamente nova, porque nós estamos a falar que daqui a 10 anos os primeiros elementos da geração millennial vão ter cerca de 50 anos, portanto nós já não estamos a falar propriamente de novas. 50 hoje em dia ainda são pessoas jovens, mas já não são novas no local de trabalho, e estamos a falar essencialmente da geração Z. O caso da Vieira de Almeida é um caso bom para discutirmos este tema das novas gerações, porque nós atualmente ainda conseguimos ter 5 gerações pela sua classificação geracional que temos cá. Portanto, temos os tradicionalistas, temos os baby boomers, temos a X, temos os millennials, temos o Z, e não há de faltar muito para começarem a chegar aqui até ao escritório os alfas que são os que tu virão a seguir ao Z. Estas gerações, obviamente, que têm diferenças entre si e o contexto onde elas cresceram e se desenvolveram sofreu bastante alterações. Se pensarmos só do ponto de vista tecnológico, obviamente que foi uma das principais diferenças, mas em relação às expectativas e perspectivas de trabalho, aquilo que esperam das organizações é praticamente igual ou idêntico entre as gerações, e portanto aí a literatura tem feito vários esforços científicos para tentar encontrar diferenças significativas entre estes segmentos geracionais, e as várias meta-análises que têm vindo a ser publicadas de facto não encontram diferenças em relação àquilo que esperam dos empregadores. O que de facto existe de diferente, e um bocadinho muito aquilo que o Dr. Carlos Maia estava a referir e muito bem, é a componente da inovação que estas novas gerações trazem. É um grande à vontade, por exemplo, com as novas tecnologias, são os primeiros nativos digitais com aquilo que hoje conhecemos como a tecnologia mais moderna, portanto, o X e muitos dos millennials ainda tiveram que correr muito atrás para aprender a usar um computador em casa, e portanto hoje cada um da geração Z já traz um macrocomputador no seu telemóvel, no seu bolso, que é o iPhone, que é muitíssimo mais poderoso que qualquer computador que existia nos anos 90, e até daqueles computadores que nos levaram à Lua, então aí não tem ponto de comparação. Os alfas já nasceram com aquele dedo a mexer no tablet, portanto parece que praticamente já vinham ensinados. E esse equilíbrio que discutiam muitíssimo bem, totalmente de acordo, é o equilíbrio para o sucesso daquilo que hoje se chama de gerir o gap geracional nas organizações. Portanto, a população mais jovem traz novas competências para o mercado de trabalho, que eu não diria que estejam a transformar as empresas, mas que estão a transformar a forma como algumas delas operam. E os mais séniores trazem a experiência e a gestão de cliente e o histórico de gestão de cliente que estas novas gerações precisam, porque nas nossas organizações, temos que falar nas nossas em Portugal, ainda é muito necessário esta pitada de sal, porque tudo não pode ser a uma velocidade de Silicon Valley. Nós somos uma sociedade e uma cultura bastante conservadora e aversa ao risco, e portanto esta voz da experiência ajuda a integrar e a gerar mais valor. E portanto eu acho que é assim que, um bocadinho em colaboração, que as novas gerações vão transformando o trabalho. Mas então, como é que acham que, portanto, as empresas, que desafios esta conjugação
de gerações que trabalham em paralelo, não é? 5 gerações a trabalhar em simultâneo. Que desafios se coloca a uma organização para tentar responder exatamente portanto, as necessidades e as aprendizagens que cada uma dessas gerações tem de fazer? Como é que se conjuga, portanto, este trabalho entre as várias gerações de maneira a haver um produto positivo para as organizações? Na minha opinião, eu penso que o principal desafio é oferecer uma carreira consistente e com significância para dois tipos portanto, para duas gerações com expectativas completamente diferentes, não é? Esta nova geração que está a entrar no mercado tem uma perspectiva muito mais fluida e muito mais dinâmica de carreira, não é? Olha muito para os desafios, ao passo que a geração anterior privilegia alguma linearidade e verticalidade em termos de promoções, de plano de carreira, de estabilidade, de uma lógica de ter 4, 5, 6 experiências profissionais ao longo da carreira, que é o típico, cerca de 6. Esta geração nova privilegia muito mais a experiência, não a linearidade, portanto, gosta de ter desafios diferentes, constantes, de curto prazo, trabalhar muito numa lógica de projeto e acabam por privilegiar até projetos sem, mais do que a ascensão hierárquica, muitas vezes projetos em diferentes departamentos, em contacto com diferentes áreas da empresa e também com diferentes empresas e com diferentes setores de atividade. Portanto, e as empresas nesta etapa têm que ter aqui 2 paradigmas diferentes de gestão de carreira, não é? Para tentar encaixar expectativas completamente diferentes. Na minha lógica e na minha ótica será este aqui o grande desafio em termos de atração, mas também de retenção, quer desta nova geração, quer de gerações anteriores. Sim, sem dúvida. Totalmente de acordo com a gestão de carreira. O fenómeno que se vive é da longevidade extrema das carreiras, porque se nós tínhamos em meados do século passado, se nós tínhamos uma esperança média de vida que andava ali entre os 60 e os 70 anos, hoje o que nós pensamos no futuro do trabalho é de uma carreira que anda nessa casa, ou seja, de uma carreira que anda quase na casa dos 60, 70 anos. Portanto, é uma longevidade extrema nas organizações. E um dos pontos que se tem vindo muito a discutir, associado ao tema da carreira, é que à velocidade que as tecnologias e as funções se estão a transformar, irá existir um second coming das carreiras de algumas pessoas. O que é que isto significa? É que nós vamos chegar a um ponto em que o conhecimento que nós temos e a expertise técnica pode já não responder à necessidade do mercado e da organização, e então teremos que sofrer uma requalificação profunda da natureza das nossas competências, aquilo que algumas consultoras estão a denominar o reimagine, o reform e o reskill, como a consultora McKinsey está a fazer. E isto vai ser um grande desafio do ponto de vista de desenvolvimento de competências e de formação, que é essencialmente aqui que nós nos estamos a concentrar. Não antevejo um tema de automação das funções que façam desaparecer por completo os trabalhos. Aliás, o que nós temos visto é que com a crescente automação e o desenvolvimento de novos sistemas de inteligência artificial, o número de novos empregos tem aumentado à medida que outras funções vão desaparecendo, mas estas novas funções são muito mais exigentes e irão necessitar de uma resposta mais profunda da requalificação dos quadros. E é este equilíbrio que vai ser complicado de gerir, particularmente se pensarmos que as organizações estão a tornar-se também elas com uma maior longevidade. Portanto, estas organizações que, com a morte do fundador,
encerravam portas, agora já não acontece com tanta regularidade, já existem maiores linhas de sucessão, e a grande diferença entre as empresas que hoje são consideradas como muito boas a gerir novas gerações e as empresas, como nós temos muitas em Portugal, é efetivamente a idade que elas têm. Portanto, nós não podemos exigir a uma organização com 60, 70, 80 anos de longevidade e que tem nos seus quadros uma pool de colaboradores muito diversa, não se pode exigir a partir da mesma agilidade que organizações com 5, 10 anos têm, porque os processos foram montados agora, pensados para esta população em concreto, e portanto é muito difícil nós pedirmos uma resposta à partida sem muita reflexão e muito trabalho, como algumas das organizações mais jovens estão a oferecer. E portanto esse também é um dos grandes desafios, a velocidade a que as nossas organizações realmente se vão transformar. E outra questão que se levanta, eu acho que relacionado com isto, será de que forma é que as empresas estão a atrair estas novas gerações, estes nativos digitais, digamos assim. Como é que atraem, como é que captam estes talentos? Que adaptações é que as empresas estão a fazer com esta evolução? E também tendo em conta esta conciliação das várias gerações, como é que se atraem estas novas gerações, estes nativos digitais, uma vez que eles são, lá está, mais voláteis em termos de percurso de carreira, portanto, não privilegiam o que é que eles privilegiam e o que é que lhes oferecem, uma vez que eles têm estas especificidades tão acérrimas. São mesmo especificidades e que têm sido, e as empresas têm feito um esforço enorme nos últimos anos para acomodar. Começa logo pela necessidade que esta geração mais jovem tem de ter uma flexibilidade muito grande associada ao trabalho, e começamos já a ver, obviamente, o teletrabalho foi muito acelerado nos últimos 3 meses, não é? Por uma necessidade externa, mas muito premente, e as empresas conseguiram adaptar-se muito bem. A ACE fez um questionário relacionado aqui com a adaptação das empresas ao cenário de pandemia, e 84% das empresas respondeu que conseguiu adaptar-se muito bem aqui a esta e pôr rapidamente em marcha o teletrabalho, obviamente com dificuldades, mas conseguiram e consideraram a mudança bem sucedida. Mas, à parte disto, a flexibilidade que está a ser pedida por esta geração tem sido atendida, e nota-se já nos últimos 4 anos, sobretudo para cá, modelos híbridos de trabalho, entre teletrabalho e flexibilidade horária. É uma geração que o trabalho é mais uma extensão natural da sua vida, é que tem que conjugar com os interesses pessoais, com as viagens com a família e com os amigos, portanto, e apesar de valorizarem o trabalho, não apostam tudo na vertente profissional nos primeiros anos, como a geração anterior fazia, não é? Que abdicava inclusive às vezes de tempo pessoal para investir nos anos precoces da carreira, porque sabia que a médio prazo ia colher os frutos. Esta geração já não tem esta visão, pretende saber muito bem o que é que a empresa tem para oferecer logo desde o primeiro dia e como é que pode conciliar o trabalho com a vida pessoal, no fundo. No fundo é isso, portanto, e é muito por aí que passa o desafio em termos de atração. As empresas têm tentado flexibilizar não só horários, mas também locais de trabalho, de forma progressiva. Começou muito nas empresas de IT e neste momento já é mais transversal, até setores mais tradicionais, como a consultoria, onde a ACE se encaixa, como empresas na área de direito também, mas o Dr. José Sintra terá certamente muito mais conhecimento de causa aí do que eu, mas também na parte da banca, seguros, auditorias, etc. Portanto, é uma prática que se começa a generalizar, obviamente com um escopo de abrangência completamente diferente, dependendo do grau de contacto. Eu acho que, acima de tudo, o contacto com o cliente
e o Dr. José Sinta falava há pouco da questão da venda, do contacto com o cliente, também acaba por determinar um pouco o quão flexível é que pode ser, porque há empresas que funcionam perfeitamente, quase totalmente em teletrabalho, e há outras que não conseguem, pela natureza do seu negócio, que requer atividade presencial para estar com clientes, etc. Mas eu acho que passa muito por aqui a transformação e o esforço de recrutamento das empresas passa por propiciar a tal flexibilidade e a tal variabilidade de funções que esta nova geração privilegia. E acho que tem sido um esforço, pelo menos daquilo que conheço em Portugal, um esforço muito grande, e noto que as empresas têm genuinamente tentado, não é só pela questão de se eu não faço isto não consigo recrutar, é muito também no sentido de se modernizarem e de acompanharem a evolução dos tempos, porque já perceberam que é possível. E com este cenário de termos todos de um dia para o outro que passar a trabalhar em regime de teletrabalho, eu acho que mostrou que até os mais céticos acho que já perceberam que é possível caminhar para um modelo mais próximo daquilo que são as expectativas desta nova geração. Uhum. Que esta experiência de teletrabalho, que é, por mais caricata que seja, é o cenário máximo de empresa distribuída que nós podemos ter, porque o teletrabalho implica uma série de condições, para além de ser um esquema alternativo de trabalho que é negociado entre as partes, o que aqui o que tal não se verifica. Existe a possibilidade do colaborador se deslocar às instalações da organização sempre que o desejar ou sempre que for necessário, não se verifica. E, portanto, o que nós temos aqui é quase uma verdadeira empresa distribuída. As empresas distribuídas são aquelas que existem digitalmente ou virtualmente e não têm um local físico de trabalho. E aqui eu acho que aquilo que mais caracteriza esta nova geração que começa agora a procurar o seu também primeiro trabalho é a experiência, e portanto é a economia da experiência que vem substituir a economia de serviço, e um bocadinho muito ligado a isso vem muito este conceito, o employee experience, portanto é isso que procuram, e dos trabalhos que nós próprios aqui na Vieira de Almeida temos feito sobre as motivações e as expectativas dos estudantes no ingresso ao mercado de trabalho, nós vemos a carreira como a última opção que é mais valorizada para ingressar. Portanto, nós temos o normal, que é a remuneração e o estatuto social continuam a ser ainda hoje em dia, e a par de todas as outras gerações, são os fatores mais valorizados por todas as gerações, mas agora emerge esta associação entre quem está a procurar e quem está a oferecer do ideal. Portanto, é uma geração que procura uma organização cujos valores sejam semelhantes aos seus, e nós hoje vemos muitos movimentos sociais e uma grande preocupação social das organizações nesse sentido, mesmo em setores em que as organizações não têm uma responsabilidade direta sobre alguns fenómenos, como por exemplo o aquecimento global. Nós vemos imensas organizações com projetos verdes e projetos de preocupações climáticas, em que há uma resposta direta, obviamente, à comunidade onde se inserem, aos seus clientes, aos seus fornecedores, mas também muito com foco na atração de talento. E isso é uma característica que marca muito esta geração, em que se procura uma associação valor a valor com as organizações onde eu vou entrar. E, portanto, se for uma organização, independente do percurso de carreira que ela me possa oferecer, mas se eu vir que os valores não se identificam com os meus, eu prefiro procurar no outro lado, ou eu prefiro eu próprio fundar algo que seja meu e que seja um espelho dos meus valores. E, portanto, esse espírito do do it yourself voltou novamente com esta geração e está muito na berra, sendo que o impacto que esta geração tem nos outros que cá estão é que começa a tornar saliente estes assuntos nas gerações com maior experiência profissional. E por exemplo, o relatório que saiu ainda agora
há poucas semanas da Deloitte, das Human Capital Trends, o que mostra é que esta visão sobre a flexibilidade e o equilíbrio trabalho-família, o gap geracional entre as novas gerações e as gerações mais antigas está a fechar. Porquê? Porque as antigas gerações, ou as gerações mais experientes, estão a tornar-se mais conscienciosas destas matérias e, portanto, estão a tomar mais atenção com estes assuntos, fruto das preocupações das novas gerações. Então, será que faz sentido falarmos em futuro do trabalho? Será que esta questão da pandemia não terá trazido o futuro do trabalho para o aqui e agora? O que é que vos parece? Eu acho que acelerou a transformação, que já estava em curso, mas não podemos queimar certas etapas, não é? O Dr. José falava da requalificação, e a requalificação será central neste processo, e apesar de sabermos e termos algumas tendências em termos de digitalização de economia, acabamos por não fazer a mínima ideia de quais é que serão as profissões ou que novas profissões é que vão surgir daqui a 10 anos. E as universidades estão a formar neste momento futuros profissionais com uma tarefa ingrata que não sabem ainda para que profissões, não é? Eu acho que o processo de aceleração já se iniciou, mas acho que em termos de futuro de trabalho, acho que vai passar muito pelas posições e funções que existem no presente, aqui com algum grau de transformação. O que eu acho é que as condições de trabalho, e quando digo condições em termos de se é presencial, teletrabalho ou não, isso é que acho que vai mudar muito e já está a mudar muito, e acho que com isso também pode trazer aqui uma mudança já mais significativa em algum tipo de funções. Por exemplo, há funções que ficam mais expostas a esta aceleração, por exemplo, funções de suporte, de secretariado, etc. Se a dinâmica dos escritórios mudar no curto prazo, até que ponto é que, obviamente, continuaremos a ter necessidade destes profissionais, mas podem começar a fazer outro tipo de funções, não é? Eventualmente. Mas acho que a transformação, o futuro está em marcha, como já estava, cada vez mais, e estamos numa altura de revolução do mercado laboral, como aconteceu na Revolução Industrial, mas ainda é muito cedo para falar de uma transformação disruptiva e emergente e de curto prazo. Acho que estamos no caminho, acho que este fenómeno vai acelerar o caminho de transformação, mas ainda estamos numa fase muito inicial, que não nos permite ver o que é que vai acontecer de uma forma concreta, algumas tendências, não é? Sabemos que há posições e há funções que já estão em voga e vão continuar a crescer, a questão das funções ligadas às STEMs, por exemplo. Sabemos que as ciências sociais e humanas também, no futuro, já no médio prazo, também voltarão a ter aqui outro tipo de relevância, mas em que moldes, qual é que é a nomenclatura das posições, ainda nos falta. Qual é que será a diversidade? Será que as pessoas no futuro vão trabalhar só para uma empresa, vão trabalhar para várias em simultâneo, numa lógica até mais de freelance? Isso ainda não temos neste momento dados muito concretos, mas sabemos que estas coisas todas vão estar a acontecer, juntas ou separadas, mas serão tendências de futuro. O futuro, respondendo à sua pergunta, Marianela, acho que o futuro é aqui e agora, mas ainda não chegamos lá, ainda estamos a desenhá-lo, ainda existe, a paleta de cores ainda está disponível, estamos todos a pintá-la, portanto, e o desenho ainda não está muito, é mais abstrato do que outra coisa neste momento. Eu acho que essa expressão do futuro é o aqui e agora é mais acertada possível. Para quem segue muito artigos ou livros que falem muito sobre as tendências do futuro do trabalho, a grande conclusão que tiramos dos efeitos do Covid é que o futuro é efetivamente o agora, porque todas as tendências que existiam, praticamente nós estamos a passar por elas. Não concordo, de certeza que não estamos a passar no seu esplendor, mas há muitas experiências que eram o futuro
e nunca era muito concreto, era sempre no futuro do trabalho, que transformou que o futuro do trabalho seja agora. E quando nós queremos falar agora do futuro do trabalho, nós temos que falar se calhar do pós-futuro do trabalho, ou então já há mesmo quem diga que já chega de falar do futuro do trabalho, vamos só falar do trabalho, ou então mesmo inventar uma expressão nova, porque se calhar trabalho já não faz sentido. Mas lança grandes desafios pensar sobre o futuro do trabalho. O trabalho vai ser mais tecnológico, sem dúvida, e se calhar vamos ter colegas diferentes. Se calhar vamos ter colegas, como por exemplo, neste momento eu tenho um colega aqui no Teams que não existe, portanto que é um bot de inteligência artificial que aprende com as interações que nós temos, em que nós fazemos-lhe perguntas e ele devolve-me informação, que para mim é relevante. E portanto este é um colega novo que eu posso dizer, quando entrei no escritório há uns anos atrás, não pensei que isto viesse a acontecer, principalmente numa função ou numa instituição tão conservadora e tão clássica como é um escritório de advogados, onde trabalhar remote nem pensar, portanto é muitíssimo valorizada a cultura da proximidade e o físico, mas viu-se que é possível, não é o desejável, mas é possível e tudo funciona. E acho que esse sobre o futuro do trabalho, vai jogar muito nesse equilíbrio, que é o que é possível e o que é que nós queremos para a nossa cultura. Foi um dos primeiros pontos que falou, e muito bem logo no início, da cultura, e que agora começa a surgir calma, se nós fizermos tudo isso a essa velocidade, o que é que acontece a esta organização que já tinha 50 anos? É uma nova? Quais são os seus artefactos, os seus valores, as suas histórias? É preciso ter isso em consideração. Estes novos colegas vão existir, tal como, por exemplo, em alguma indústria, nós já trabalhamos muito em cooperação com robôs altamente sofisticados, como se fossem colegas normais, só que são colegas que se existem só como sendo um braço completamente automatizado. E portanto aquilo que a tecnologia trouxer, vai desenhar um bocadinho o que será o trabalho no futuro, mas vamos ter muitas funções, não acredito que tenhamos funções empobrecidas, muito pelo contrário, vamos ter muitas funções vitaminadas, porque aquilo que era mais acessório, por exemplo, estou a pensar na função da assistente administrativa, vulga secretária, que ainda referi ainda há pouco. Se calhar vamos ter funções muitíssimo mais vitaminadas, porque aquilo que era acessório, administrativo, rotineiro, consegue ser rapidamente automatizável, e essas pessoas vão poder acrescentar valor. Vou tocar outra vez no mesmo tema, por exemplo, na relação com o cliente. São pessoas que estão há muitos anos na mesma função, conhecem os clientes pelo nome, sabem o que é que o cliente quer falar sobre determinado assunto, e isso pode trazer muito valor acrescentado, e portanto, libertando tempo de temas mais rotineiros e administrativos, essa pessoa pode até qualificar-se para desempenhar outras funções de outro relevo. E portanto, funções vitaminadas e muitíssimo mais qualificadas e diferenciadas é o que eu vejo para o futuro do trabalho. E então, o que é que consideram que poderá ser, portanto, quais as competências consideram que poderão ser importantes neste futuro do trabalho? E será que as instituições de ensino superior e os serviços de carreira, e que papel é que os serviços de carreira poderão ter no desenvolvimento destas competências ou no encaminhamento e preparação destes alunos para o acesso ao mercado de trabalho? Será que é um novo desafio? Já está a acontecer? O que é que vos parece? O desafio das instituições de ensino, como eu disse há pouco, não é nada fácil, é ingrato, porque cada vez mais há um gap entre as expectativas das empresas e aquilo que muitas vezes se encontra nos profissionais, sobretudo muito pensando na lógica de curto prazo, e muitas vezes
Esse peso recai sobre as instituições de ensino, mas as instituições de ensino estão a lidar também com um paradigma completamente novo e estão a formar pessoas para trabalhar num futuro muito próximo, que acabou de ser acelerado ainda por cima, não é? E acaba por ser complicado. Mas eu diria que mais do que as competências, as hard skills, continuam a ser as bases técnicas de cada um dos cursos, e nós sabemos que existem cursos com mais procura, outros com menos procura, outros que a procura provavelmente se vai inverter nos próximos anos, não é? Mas, portanto, neste momento as STEMs, tudo que é matemática, engenharias, ciências, portanto, acaba por ser as áreas que estão mais, com mais dinâmica. Depois temos as soft skills, não é? E as soft skills, cada vez fala-se muito de soft skills, fala-se muito e nós inclusive no Guia do Mercado Laboral que produzimos todos os anos, e este ano as empresas privilegiaram muito a capacidade de adaptação, de trabalhar em equipa, e o trabalhar em equipa agora assumiu contornos e importância completamente diferente, apesar de parecer um contrassenso, não é? Porque as pessoas não estão fisicamente presentes, mas isso ainda faz com que seja mais necessário. Questões como a proatividade, como a capacidade de comunicar e de interagir em grupo, a própria resiliência, e isso trabalha-se muito também sobretudo resiliência, adaptabilidade, por expor desde muito cedo os alunos à componente prática daquilo que é a vivência organizacional, e aí as empresas também têm que dar um contributo muito forte, que é deixar de estar só numa posição de pedir e estar numa posição de contribuir muito com know-how, com open days, com estágios de curta duração, com workshops, com roleplays também com alguns alunos. Portanto, no fundo também é alimentar as universidades e as instituições de ensino com aquilo que se passa dentro das organizações. Portanto, e aí, se houver aqui uma ligação mais simbiótica, acho que a aceleração da preparação, a exposição das instituições de ensino e dos alunos àquilo que é o mercado, que o mercado requer mais no curto prazo, acho que vai aumentar, e acho que existe já esse esforço, e as universidades hoje em dia estão muito mais receptivas e muito mais abertas e proativamente pedem um contributo muito forte. Isso faz também com que os alunos desde o dia 1 estejam muito expostos àquilo que é a dinâmica do mercado e que adquiram as tais competências. Mas em termos de hard skills e soft skills, acho que é muito por aí, mas é um desafio que não é fácil, porque lá está, formar um profissional no dia 2 para uma profissão que ainda não existe é um trabalho muito difícil e por isso também muito meritório. E existe essa consciência, essa sensibilização, e isso é o essencial. Estando as instituições de ensino sensíveis para esta dificuldade, automaticamente se preparam muito melhor e conseguem passar também e desenvolver o sentido de alerta nos alunos também para a necessidade de estarem receptivos a coisas que ainda não existem. O papel das universidades no futuro do trabalho é sempre, acho que o Dr. Carlos Meias explicou bem esta versão do ingrato, que é, para já, as instituições de ensino superior têm que qualificar jovens para desempenhar qualquer função. Portanto, não estamos a falar de desempenhar a função para a empresa A, pode ser na empresa A, na empresa B, na empresa C, e portanto as universidades trabalham com base no rigor científico, é isso que se dedicam. Muitas organizações trabalham com base no rigor empírico, portanto na experiência e na competência técnica, e portanto as suas matrizes de base são matrizes diferentes e portanto logo à partida têm necessidades e exigências diferentes. Acho que tem que existir uma muito maior aproximação, o trabalho tem vindo a ser feito, acho que de parte a parte, mas ainda existe muita resistência sobre quem é que deve dar o primeiro passo. As faculdades ficam à espera que sejam as organizações ficam à espera que sejam as faculdades e portanto acho que tem os dois de avançar e encontrar-se a meio, e quanto mais rápido fizerem, mais sucesso vão ter.
É difícil mudar um currículo universitário, de fundo, particularmente com falta de cenários estáveis e indicadores estáveis que permitam dizer, olha, vamos reformular o currículo com base nisto. Portanto, ainda existe poucas evidências nesse sentido. E, portanto, as mudanças ocorrem, mas ocorrem sempre muito na franja. Portanto, é sempre uma unidade curricular nova, uma optativa nova, uma parceria com uma organização e tem um orador convidado. E, portanto, passo a passo estamos a fazê-lo. Mas é necessário que isso ocorra mais rapidamente, porque as nossas instituições de ensino desempenham o papel fulcral, que é o certificar o selo de qualidade da pessoa para o mercado de trabalho. E é essencialmente isto, porque depois há toda esta componente, e muito bem dito, as soft skills, que aí é que diz, nós podemos ter duas pessoas exatamente com as mesmas qualificações técnicas, nível de hard skills praticamente em tudo semelhante, mas depois, quem não for capaz de resistir ao stress, quem não conseguir gerir bem as suas prioridades e o seu tempo, quem não conseguir trabalhar em equipa e em colaboração, quem não for capaz de ser liderado, porque antes de liderar é preciso saber ser liderado, quem não for rapidamente capaz de dar o salto do que é fazer isto no ensino superior e o que é fazer isto numa organização, não vai conseguir vingar a curto prazo no mercado de trabalho. E, portanto, as organizações, quando recebem jovens licenciados, muita da primeira ronda de qualificação e de formação que dão tem a ver, de facto, com estes processos e com esta nova linguagem que, quanto mais cedo os jovens adquirem, mais cedo conseguem integrar-se com sucesso nas organizações. Mas o papel das organizações aqui junto às faculdades pode ser, por exemplo, trabalhando em fóruns mais permanentes que discutam novas competências que lhes estão a ser exigidas e que, se eu vir bem, eu recebo anualmente X pessoas desta faculdade e esta faculdade trabalha estas áreas de saber e estas competências. Por que motivo é que não pode haver um grupo de trabalho em que 4 ou 5 empresas discutem que, bem, olha, nós temos em comum que nos estão a pedir esta competência e o vosso currículo é excelente, mas estamos a começar a notar que nesta área em particular está a começar a falhar. E, portanto, esta pode ser a grande vantagem de existirem sinergias entre as faculdades e as organizações, para além dos estágios e das oportunidades até por como esta lógica da experiência e dos ideais e de eu conhecer a organização como ser vivo, não como trabalho ou como currículo, como ser vivo, está cada vez mais marcante para as novas gerações. O facto de eles poderem passar por lá num estágio de verão, num estágio de curta duração, faz com que eles percebam: este é um sítio onde eu quero ficar, este é um sítio onde eu quero apostar, e as faculdades proporcionarem aos alunos estas experiências, eu acho que é muito marcante para o seu futuro profissional. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E então, o que é que sugerem que será importante que um recém-licenciado, ou digamos até um aluno que está agora a entrar na universidade, em que é que um aluno deve investir em termos de desenvolvimento de competências, como é que deve preparar o seu futuro, não é? Agora, para finalizar, pedia-vos então que refletissem um pouco sobre esta questão. Como é que um aluno que acaba de ingressar no ensino superior ou que vai brevemente ingressar no mercado de trabalho, como é que deve preparar esse ingresso, esse futuro em termos de competências necessárias? Isso é uma pergunta muito difícil. Porque estamos a falar, obviamente, de uma preparação que requer, acima de tudo, a única âncora que estes futuros jovens profissionais terão é aquilo que existe atualmente no mercado e alguma projeção daquilo que poderá vir a existir em áreas que muitas vezes se vão misturar, também como o Dr. José Sintra também referia, áreas mesmo em termos de hard skills. Portanto,
O meu conselho é que sigam aquilo que realmente, em termos de conteúdos, que realmente gostam, e que tentem ao máximo contactar com o mercado de trabalho o mais cedo possível. E contactar com o mercado de trabalho o mais cedo possível não significa necessariamente começar a trabalhar ou começar logo a ter um estágio no primeiro ano, mas nas redes, no network profissional, aliás, no network familiar, pessoal, dos amigos, certamente conhecem, se alguém está a tirar um curso de base financeira, alguém conhece um familiar que é diretor financeiro, ou uma indústria, ou numa empresa de serviços, e é muito proativamente procurar conhecimento, procurar perceber o que é que se faz, como é que se faz, tentar visitar e por aí começar a perceber como é que funciona realmente o mercado de trabalho, porque muitas vezes em Portugal e em muitos países escolhe-se uma área de estudo, escolhe-se uma profissão com base num conceito teórico que às vezes vem muito mal fundamentado, ou da televisão, ou muitas vezes conhecemos alguém de quem gostamos, com quem nos identificamos, que tem aquela profissão. E muitas vezes não exploramos um pouco mais. E eu acho que, independentemente do que venha a acontecer no futuro do mercado de trabalho, o conselho que deixaria a qualquer estudante é, desde muito cedo, tentar cruzar o conceito que tem, a expectativa que tem em relação a uma determinada profissão ou uma determinada área de saber, com aquilo que realmente é na prática, seja em meio académico, seja em meio empresarial, mas tentar ao máximo fazer corresponder a expectativa à realidade. Fazendo uma correspondência precoce, podem-se evitar alguns erros, podem-se evitar também alguns preconceitos que existam e muitas vezes podem-se equacionar escolhas que podem ser muito mais abrangentes do que aquelas que nós inicialmente estaríamos a pensar. Isto não é só na altura da escolha do curso, às vezes é depois de estar numa licenciatura, e hoje em dia com Bolonha é possível combinar uma série, em muitos cursos pelo menos, uma série de áreas que no pré-Bolonha não estariam disponíveis. Já existem inclusive alguns double degrees em curso, neste momento em Portugal. Portanto, e quanto mais cedo os alunos tiverem uma noção daquilo que está lá fora, que é o mercado, de uma forma mais consciente poderão tomar decisões que poderão ter um impacto muito positivo no futuro profissional deles e no futuro pessoal também. Portanto, o meu conselho, acima de tudo, é estar atentos e tentar exporem-se ao máximo desde o dia 1 àquilo que é o mercado de trabalho. Obrigada. Para além da exposição ao máximo no local de trabalho, portanto, vamos o mais direto possível, o LinkedIn. Quem chegar ao último ano de licenciatura de mestrado e não tiver presente no LinkedIn e não perceba já a dinâmica, começa um bocadinho com alguns passos já atrás. A gestão de expectativas não podia estar mais de acordo, aprendam muitíssimo bem a fazer esse processo. A curva entre aquilo que nós esperamos que aconteça e aquilo que acontece realmente tem um gap grande, aquilo que normalmente chamam o vale do desapontamento, e à medida que tudo acontece e acontece cada vez mais rápido nas nossas vidas, nós fazemos uma coisa e rapidamente temos 30 resultados. Uma fotografia numa rede social e 30 likes, portanto o feedback numa organização não funciona assim, portanto eu não faço uma coisa e recebo feedback imediatamente, portanto há tempo e há espaço para todas as coisas, e essa gestão de expectativas é muito importante. Normalmente quando eu falo com pessoas mais jovens, acabo sempre a falar de uma coisa muito antiga e que é curioso, que é a formação. Na maioria das funções que nós atualmente temos e daquelas que são mais diferenciadas, aquilo que caracteriza essa função é a quantidade de estudo e de trabalho que é preciso fazer quando se sai da faculdade. Portanto, o que sai da faculdade dá-nos um selo técnico bom.
e portanto eu sou capaz de perceber onde é que aquela função existe, aquele contexto. Mas depois, as ferramentas necessárias para saber fazer aquele trabalho e para me conseguir desenvolver do ponto de vista profissional para o futuro, é todo um novo ciclo de aprendizagens. E quanto mais cedo nós percebermos que não é aquela ideia da aprendizagem ao longo da vida. Essa aprendizagem ao longo da vida nós já temos que ter, interiorizar, mas isso é uma coisa diferente. É o trabalho de aprender. Porque eu quando saio da faculdade e chego a uma empresa, eu não vou saber fazer algo, não vou saber. E portanto é preciso aprender a fazer. Uma coisa é saber o que é teoricamente um contrato de promessa, compra e venda. Outra coisa é saber fazer um contrato de promessa e compra e venda na sua magnitude de cláusulas, de intervenientes, de linhas de financiamento, de garantias, portanto, são coisas completamente diferentes. E portanto, que envolve o quê? Muito estudo, muito suor, muito trabalho e às vezes à primeira não vou fazer bem e vou ter que ouvir para aprender. E portanto, há muito trabalho por trás disso. Eu fiz parte de um grupo que passou por este problema porque tinha essa expectativa, que é a expectativa do sai da faculdade, nunca mais leio um livro, nunca mais leio um artigo científico, porque era aborrecidíssimo, e o que aconteceu foi que eu cheguei a uma consultora em que eu, para saber fazer o mínimo, tive que estudar muito e correr atrás, porque senão não conseguia falar sequer a mesma linguagem técnica, não era possível. E portanto isso, quando mais tarde comecei a olhar para alguns estagiários, a primeira coisa que eu lhes dizia é, sempre que puderem, leiam, aprendam, porque quanto mais rápido vocês fizerem isso, mais rápido podem ir para outro patamar. E portanto, essa é a minha sugestão, no fundo, não conselho, sugestão. Muito interessante. É isso mesmo que é importante frisar e creio que a Universidade e os próprios alunos têm percebido que é importante estar disponível para aprender e ter essa humildade, não é? De entrar no mercado de trabalho disponível para continuar a aprender. Queria agradecer-vos a presença neste webinar e em nome da Universidade do Porto e da minha pessoa, foi um prazer estar convosco durante este tempo e queria convidar também a quem nos está a ver a continuar e manter-se na feira virtual e explorar todas as funcionalidades da feira virtual, porque para que se torne de alguma forma uma mais-valia eventualmente para as suas carreiras e o seu futuro profissional. Muito obrigada então pela vossa presença e até uma próxima. Obrigada. Obrigado, tudo bom, obrigado. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia.